65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Reforma da Previdência é apresentada na Câmara dos Deputados e nas ruas de Manaus a população opina. Mas qualquer aumento sobre esse assunto não é bom. Precisa aliviar um pouco, uns gastos tão grandes com a Previdência, né? Na Assembleia, os deputados também dividem opiniões. Eu sou contra que a gente passe mais tempo contribuindo e trabalhando. Eu acredito que a questão da reforma da Previdência é de suma importância para o desenvolvimento nacional. Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos é instalada na Assembleia. O Alê Notícia já está no ar. Boa noite. O governo federal apresentou hoje à Câmara dos Deputados a proposta da reforma da Previdência. A medida cria uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. O tema é polêmico e divide opiniões nas ruas de Manaus e entre os deputados na Assembleia. Assim que o projeto da reforma da Previdência foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados, nas ruas, a população já questiona pontos da medida. Seria melhor se fosse realmente ficasse o certo para o nosso país, seria 55 para mulher e 60 para homem. Eu acho que seria o correto. Eu estou com essa idade, se aumentar a minha idade mais, não poder me aposentar até 65, tá bom. O ruim era 14 anos, né? Passou para 25, eu vou morrer e não vou me aposentar. Precisa aliviar um pouco, uns gastos tão grandes com a Previdência, né? Mas qualquer aumento sobre esse assunto não é bom, né? Vai aumentar ainda muito mais o tempo de contribuição e a gente espera quanto tempo? Na ALEAN não foi diferente. Deputados também dividem opiniões no quesito idade. O Brasil precisa passar por uma grande reforma, por uma grande mudança. Agora, sacrificar o povo mais uma vez, não. Isso nós somos contra. Existe uma aposentadoria diferenciada entre o trabalhador, que é o regime próprio, e o regime geral. Existem os militares também. É preciso que haja um equilíbrio entre o que se refere às contas públicas e o que se refere também ao direito adquirido das pessoas. Eu acho que a gente precisa encontrar um consenso para que essas pessoas que trabalharam durante toda a vida, que elas não tenham o direito delas afetado em relação a essa previdência. Tem que ser modificada? Tem, mas eu entendo que o que já foi colocado na sociedade ainda não é suficientemente capaz de convencimento de toda a população brasileira. Pela proposta, a idade mínima da aposentadoria é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos para os dois na iniciativa privada e de 25 anos para os servidores públicos. Para os trabalhadores rurais, a idade mínima é de 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e o mesmo tempo de serviço de 20 anos para os dois. Para a categoria dos professores, a idade mínima também é de 60 anos, homens e mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 30 anos. A ideia do governo federal com a nova proposta é cortar gastos, limitando benefícios já existentes e gerar uma economia de mais de R$1 trilhão em 10 anos. Na primeira votação do ano, o plenário aprovou resoluções legislativas que formalizam mudanças nas comissões técnicas da Casa e estabelecem atribuições dos cargos da mesa diretora. 10 itens constavam na pauta da primeira votação de 2019. 2 foram retirados da discussão. 5 vetos, sendo total ou parcial, oriundos do governo do estado, foram apreciados. Os parlamentares decidiram pela manutenção de 3 vetos. Um deles foi ao projeto da deputada pelo MDB, Alessandra Campelo, que obrigava a implantação de ciclovias às margens das rodovias nos trechos urbanos. Eu conversando com pessoas da Casa Civil e conversando com a minha assessoria, a gente decidiu, presidente, que vai reapresentar o projeto agora nessa legislatura, mas com outros moldes. Primeiro, pedindo a adaptação onde já é possível colocar ciclofaixa. E segundo, pedindo
que a partir do próximo ano, já com uma dotação orçamentária específica, a gente possa construir onde precisa ser construído, alargada a pista para colocar ou ciclovia ou ciclofaixa. O único veto governamental derrubado pelo plenário foi ao projeto do então deputado Sidney Leite, que tratava sobre a instituição de um mês específico para a campanha de imunização contra o HPV nas escolas estaduais e municipais. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, subiu à tribuna para defender a derrubada do veto. Se já existe campanha, se já é federal, se já é estadual, se é municipal, aqui está se escolhendo um mês do ano para ter o foco no sentido de educar, de ser didático, de explicar e de que esse mês possa ser voltado para todas as redes municipais, em todos os municípios, estadual, em todo o estado, na rede municipal e na rede estadual. Então, senhores deputados, eu já quero de imediato dizer que votarei contra o veto. Dos 19 parlamentares, 16 votaram pela derrubada, 2 pela manutenção do veto e 1 se absteve. O projeto em questão não traz nenhum prejuízo financeiro para o Estado. Pelo contrário, vem reforçar o apoio do que o Estado, a Suzan, já vem fazendo, dando assim amparo e extensão a essa política do governo federal no que se refere ao combate ao HPV. 3 projetos de resolução legislativa oriundos da mesa diretora foram aprovados. Um formalizou as alterações nas nomenclaturas de algumas comissões técnicas permanentes. Outro estabeleceu as atribuições da mesa diretora, que criou a função de terceiro secretário e separou as atividades de ouvidor e corregedor, antes desempenhadas pelo mesmo parlamentar. Já a terceira mudança foi nos critérios de escolha dos cargos de chefia da Procuradoria-Geral da Casa. Era necessário constituir as comissões com seu presidente, vice-presidente, membros titulares e membros suplentes. E aí, principalmente as matérias que nós votamos hoje, foram as matérias que já haviam sido aprovadas na CCJ, que foi instaurada na semana passada. Começou a tramitar nesta terça-feira a mensagem governamental que trata do remanejamento de recursos do FTI para a saúde. Uma comissão especial já foi formada para analisar a matéria, que deve ser votada em plenário na semana que vem. O pedido de abertura da CPI dos combustíveis na casa ganhou um novo reforço. A deputada Joana D'Arc também assinou o documento pedindo a instalação da comissão. Até o momento, 4 parlamentares apoiam a ação proposta pelo deputado Álvaro Campelo. A majoração nos preços dos combustíveis no último fim de semana motivou o deputado pelo PP, Álvaro Campelo, a cobrar a abertura da comissão parlamentar de inquérito para apurar a suposta existência de cartel no estado do Amazonas. E aí houve essa oscilação de preços para cima, sem nenhuma justificativa. Eu creio que o segmento ele está brincando com os órgãos de defesa do consumidor e também com o próprio consumidor do Amazonas. Por isso que eu reforço da necessidade da instalação dessa CPI para nós investigarmos essa caixa preta que é esse segmento dos combustíveis no estado do Amazonas. Agora, a proposta de Álvaro ganhou um novo reforço. A deputada pelo PR, Joana D'Arc, também assinou o documento. De acordo com Álvaro, 5 assinaturas já foram conquistadas. Faltam apenas 3 para que a CPI seja instalada. Além de Joana D'Arc, quem também assinou o documento foram os deputados Dermilson Chagas, Serafim Corrêa e Wilker Barreto. Caso a comissão seja instalada, o autor da proposta afirmou que a primeira ação será uma reunião para traçar as estratégias de atuação para o interior do estado e depois para a capital, já que, segundo Álvaro Campelo, o problema é maior nos municípios do interior. Porque isso é um fato que acontece não apenas aqui na capital, mas principalmente no interior do estado, onde nós temos o combustível chegando a R$ 6,20. E foi instalada hoje a Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos. Os membros discutiram as ações que serão tomadas nos próximos meses, incluindo a fiscalização da infraestrutura no interior do estado. A reunião inicial contou com a presença dos deputados Saulo Viana, Álvaro Campelo, Dermilson Chagas, além do presidente da comissão, deputado Belarmino Lins.
O grupo tem o dever de analisar os projetos de lei que tratem de temas como execução de obras públicas e prestação de serviços à população. A Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, ela cuida de analisar todos os projetos de natureza dos poderes e de autoria dos seus deputados, da lavra dos seus deputados. Analisar no que diz respeito ao acompanhamento de obras, patrimônio, mas, sobretudo, a essência dessa comissão é serviços públicos. Toda matéria que envolve atividade de serviço público tem que passar obrigatoriamente pela essa comissão. Os membros da comissão também pretendem visitar municípios do interior para verificar denúncias sobre obras paradas. Um exemplo são as diversas construções da Universidade do Estado do Amazonas que não foram concluídas, como é o caso da cidade universitária de Iranduba. A cônsul do Japão em Manaus visita o Poder Legislativo. É o que você vai ver a seguir. Reciclar é cuidar do planeta. E você já fez a sua parte no ambiente de trabalho? Jornais, revistas, manuais de instrução, agendas velhas, cadernos usados, listas telefônicas, envelopes e muito mais podem ser reciclados. Os papéis devem estar sempre limpos e secos, não podem amassar, só rasgue em pedaços menores e descarte. E nada de plastificados, papel higiênico, papel engordurado, papel toalha ou fotografia. Esses itens não são recicláveis. Para maiores informações, ligue 3183-4326. Campanha Recicla Alean, uma realização da Assembleia Legislativa do Amazonas. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. A cônsul do Japão em Manaus fez uma visita de cortesia à Assembleia Legislativa. Durante o encontro com uma comitiva de deputados, o presidente Josué Neto destacou a importância histórica que a comunidade japonesa tem no desenvolvimento do Estado. Consulado é a repartição responsável em país estrangeiro pela proteção dos interesses dos indivíduos e empresas nacionais do país de origem. Em Manaus, o Consulado do Japão completa 54 anos em 2019. Com o objetivo de estreitar os laços entre o Amazonas e a comunidade japonesa, a cônsul Hitomi Sekiguchi fez uma visita de cortesia à Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, juntamente com os deputados Fausto Júnior, Terezinha Ruiz e Abdala Frache, receberam a autoridade. Sekiguchi conversou com os parlamentares sobre a crise na saúde pela qual o Estado passa atualmente. As autoridades também debateram sobre políticas de educação e segurança pública. Para a cônsul, o Amazonas é uma região estratégica para o Japão, tanto pelos imigrantes que aqui residem, quanto pelas empresas do polo industrial de Manaus. Aqui na Amazônia, como todos sabem, existe a polo industrial, onde muitas empresas japonesas investem aqui, gerando emprego e contribuindo para o crescimento econômico do Brasil. E também existem os imigrantes japoneses que vieram há 90 anos, este ano completam 90 anos da imigração na Amazônia. Então, essa parceria, tanto na área humana como econômica, é muito importante para nós. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou a importância de o Amazonas manter um bom relacionamento diplomático com o Japão. A nossa economia é uma economia voltada para a tecnologia, para a indústria, e ter uma boa relação com o Japão é ter uma relação, por exemplo, com a Moto Honda, com as demais fábricas, Suzuki, Yamaha, com as demais fábricas japonesas que investem bastante na nossa economia e que geram milhares de empregos. Então, poder melhorar esse relacionamento com o país, principalmente na área econômica, é algo que só faz bem, só traz bem para o nosso estado e para a nossa capital, Manaus. Além da comemoração de 54 anos do consulado japonês em Manaus, 2019 marca ainda os 124 anos do estabelecimento diplomático entre Brasil e Japão
e 90 anos da imigração japonesa na Amazônia. O secretário municipal de saúde de Tapauá esteve na Assembleia e relatou a situação do setor no município. De acordo com o secretário, todo o Amazonas sofre com a falta de médicos. Aproximadamente 600 mil pessoas estão sem assistência médica básica há 3 meses. Ele explicou que mesmo com a publicação do edital do programa Mais Médicos, poucos profissionais se apresentam para o trabalho. Com a saída dos médicos cubanos no dia 14 de novembro, nós tivemos 58 municípios afetados com a perda desses médicos e a conseguinte perda da equipe completa. Né? Nós já estamos há 3 meses sem a reposição completa dos médicos. Se apresentaram no primeiro edital apenas 30% dos profissionais. E existem hoje, ainda em aberto, 216 vagas. 212 de profissionais que não se apresentaram e 4 vagas de médicos que desistiram formalmente do programa. E nesse edital foram contempladas apenas 211 vagas que serão repostas. Né? Então houve a adesão de 220 médicos, ainda não houve a reposição. A reposição formal será em meados do mês de abril, após o processo de acolhimento deles feito em Brasília. Para a deputada Alessandra Campelo, além de um plano de carreira médica específico para o Amazonas, é necessário um projeto emergencial para garantir o atendimento à população do interior. A questão de resolver o plano de carreira para os médicos do Amazonas ajuda a resolver o problema de falta de médico no interior. A gente precisa ter uma carreira médica dentro da Secretaria de Saúde, dentro do nosso sistema de saúde. No entanto, a gente tem um problema emergencial, porque a falta de carreira médica é algo que vem sendo ocasionado por 3, 4, 5 governos. Isso nunca foi solucionado. Mas nós precisamos resolver um problema urgente. A médio e longo prazo, resolver a carreira médica, mas a curto prazo resolver imediatamente a falta de atendimento de assistência à saúde. Isso é um direito básico do cidadão brasileiro. O SUS é federal, ele garante o atendimento universal à saúde. A Câmara dos Deputados lançou hoje uma frente parlamentar em defesa dos animais que terá um representante do Amazonas. A deputada Joana D'Arc, do PP, está em Brasília acompanhando a ação. A Frente Parlamentar da Câmara Federal é formada por aproximadamente 200 deputados e senadores. O coordenador do grupo, o deputado federal Fred Costa, do PATRI de Minas Gerais, disse que o objetivo é garantir meios de punição a quem maltrata animais, estimular a adoção ao invés da compra, além de outras propostas de defesa e proteção. Do Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos e a deputada estadual Joana D'Arc serão os representantes do Estado na frente. Ela será a representante de todos os deputados estaduais do Brasil da causa na mesa dessa ação. Conte comigo, a alegria recebê-la. Quero dizer, Marcelo, que eu estou muito feliz. Isso é um compromisso que a gente assumiu na campanha, de você abraçar a causa e que certamente isso vai levar muitas melhorias para os animais que precisam, principalmente no nosso estado. Então, um obrigado em nome dos animais. A gente vai estar aqui dando a nossa contribuição para o melhor. E o Alinha Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.